Ecossistema empreendedor cultural. Um estudo da interseção entre ecossistemas e Curitiba. Então, bom dia, gente. Bom dia. Então, como o senhor já apresentou, o tema do meu artigo é sobre ecossistema empreendedor cultural, um estudo das intersecções entre os ecossistemas em Curitiba. Antes de apresentar o meu trabalho, eu queria me apresentar, né, porque na graduação eu fui muito incentivada sobre, antes da gente entender a pesquisa, a gente conhecer o pesquisador e saber como que ele chegou e qual que é a afinidade dele com o tema que ele estuda. Então, eu sou formada em gestão pública pela Universidade Federal do Paraná. Então, me caminhei do pessoal aqui da área da economia, mas então vim da área da gestão, uma área mais administrativa. Atualmente, eu estou estudando políticas públicas na Universidade Federal do Paraná também, com o orientador do professor Fernando Gimenez. O que me levou para esse caminho de estudar gestão e políticas pela minha mãe, que ela sempre foi, trabalhou em escola, sempre foi gestora educacional. E no início, quando eu escolhi estudar gestão, era por incentivo dela, era para a área da educação. Mas durante a pandemia, eu fui convidada a fazer teatro, por causa da minha profissão, que eu trabalhava como modelo, também na classe artística. E quando eu comecei a estudar teatro bem no meio da pandemia, com um desmonte do Ministério da Cultura, e ver tantos colegas, artistas, desempregados, em uma situação de sobrevida, porque ninguém podia ir ao teatro, ninguém podia ir ao museu, com esse desmonte que teve, eu parei, eu me deparei, eu vi que ali tinha um problema que precisava assim, de estudo e merecia de atenção. Então eu saí da área de gestão educacional e migrei para a área de gestão de políticas culturais. E quem me incentiva muito é minha filha, minha bebezinha, que é o que me impulsiona, e por causa dela que eu estudo e faço o que eu faço. O que é um ecossistema empreendedor cultural? O ecossistema empreendedor ele é formado por vários elementos sociais, políticos, institucionais, materiais e culturais, e que em conjunto eles utilizam empreendedores a aproveitar as oportunidades para empreender e criar valor para a sociedade a partir de inovações dentro dessa esfera, que mais pra frente vai ter mais alguns slides que mostram como que eles se relacionam entre si. O ecossistema cultural, por sua vez, diz respeito ao conjunto de instituições práticas, produtos, atores envolvidos na produção e distribuição de consumos de bens culturais. O tema de ecossistema cultural, ele foi inicialmente apresentado pelo escritor Gonzalo Cailâmbula. E ele faz uma analogia como se fosse um bosque, né? Bem essa ideia da área da biologia que ele traz para cá, do que seria um ecossistema. Então, a gente pode ter essa ideia que ela refere a uma comunidade, né, de organismos que interagem com os outros elementos desse ecossistema e do local que vivem para a sua sobrevivência. Falando um pouco da cultura, eu gosto de uma definição da Marília Chauí. Ela fala que a cultura é a capacidade dos seres humanos de se relacionar com o ausente. E que eles usam disso a partir de símbolos, né? Que por meio do seu trabalho, eles tornam aquilo que é ausente presente. Então a cultura ela vai muito além daquela perspectiva só de folclore, de dança, de comida. É a sua vivência, é o seu dia a dia. Tudo isso entra na cultura. O ecossistema, quando a gente fala de ecossistema cultural, ele busca abranger todas essas visões, todas essas esferas que vai muito além só do que a gente pensa de dança, de teatro, de música, e sim a nossa vivência como um ser do nosso todo. O ecossistema empreendedor, eu gosto desse esquema aqui, que ele é do Eisenberg, e que ele mostra bem essas esferas do que seria no ecossistema empreendedor, né? Então ali nós temos a parte de políticas públicas, né? Que elas podem englobar ali as lideranças de governo e as forças de Estado, o capital financeiro, que seria o empresário, ou então trazendo para a cultura seria o agente cultural, que é quem injeta o dinheiro e financia esse projeto. A cultura em si, aqui ela está mais como uma cultura organizacional, né? Ela é apresentada nessa perspectiva. Instituições de suporte seriam as antigas ONGs, né? Que hoje em dia são as OCIPs, Organizações da Sociedade Civil e Interesse Público, que são profissionais da área técnica, também entrariam aqui
o administrador, o contador, se for uma parte mais empresarial. Mas se a gente passar para a cultura, seriam os técnicos de espetáculo, o sonoplasta, o figurinista, o adericista, então entra essa parte técnica. E a infraestrutura geral, ali a gente tem a infraestrutura, regulação de infraestrutura. Seria um espaço em que isso acontece, o teatro, uma empresa, uma startup, onde que acontece essa interação desse ecossistema. E os recursos humanos, né? Que então é a parte de, vamos dizer assim, ou mão de obra, ou então artistas, companhias de teatro, quem está fazendo isso. Tendo então essa ideia do que é o ecossistema empreendedor e um ecossistema cultural, o meu estudo ele vai nessa zona de intersecção entre esses dois ecossistemas. Em especial, como que esses dois ecossistemas, um ecossistema empreendedor com todas as suas nuances e um ecossistema cultural, como que se relacionam dentro da cidade de Curitiba. O que é essa zona de intersecção quando há a fusão desses dois. Então, em Curitiba, a gente tem o Vale do Pinhão, que ele é um ecossistema empreendedor, que ele fica ali no bairro Rebouças. Ele foi fundado com essa ideia de reestruturação do bairro, né, de valorização, reaproveitamento dessas antigas indústrias fabris. Dentro do Vale do Pinhão tem a Fundação Cultural de Curitiba, então fisicamente a gente já consegue ver essa estruturação física e palpável do ecossistema empreendedor e ecossistema cultural juntos, né, porque a Fundação Cultural ela fica a sede dentro do Vale do Pinhão, que é o ecossistema empreendedor. E aqui... Então, a interação colaborativa desses elementos, ela promove o compartilhamento de conhecimento, aprendizado, apoio financeiro e estabelece bases para esse desenvolvimento. Então, como que funciona, em geral, essa relação? A gente tem dois fenômenos muito legais que eu usei de base para esse estudo. Na cidade de Curitiba, acontece sempre no mês de março e abril o Festival de Teatro, que ele funciona com diversas companhias, apresentações, tem palcos abertos, 2 semanas assim, riquíssimas, repletas de apresentações, que movimenta muito a parte de economia e cultura da cidade, e que conta com a parceria privada de empresas, porque muitas delas patrocinam o festival de teatro. Então é aberto diversos editais para fomento, né? As companhias podem se inscrever, tem lá os regulamentos, mas as empresas elas patrocinam muitas vezes, mas as apresentações, mas ela parte do ecossistema cultural e o ecossistema empreendedor muitas vezes patrocina as empresas. E nós temos o Natal Luz dos Pinhais, e que daí aqui acontece o inverso. São as empresas que promovem, usam, né? Por exemplo, esse ano a gente teve uma roda gigante da Boticário, bem grande, mas o que vende o nome é a Boticário, a parte empresa. Outros anos, na frente da Universidade Federal, teve a Pedalada de Luz, que era uma bicicleta que as pessoas pedalavam e acendia a árvore de Natal na frente, mas era patrocinado pela Electrolux. Então, é a empresa privada que patrocina e usa da contratação de artistas para proporcionar. Ano passado, o Natal de Curitiba, via edital, ele contratou mais de 600 artistas para as apresentações. Então, isso gera muita economia do local, dá um retorno financeiro gigantesco e também movimenta a área de turismo, né? Porque são 2 eventos que há então essa fusão da cultura com o ecossistema e empreendedorismo. Pontos positivos e negativos que isso pode trazer. Quando a gente fala de uma parte privada influenciando na cultura, tem um lado positivo, né? Como é que ele gera oportunidade de negócios e empresas, né? A contratação de artistas que muitas vezes, durante o ano, dependem de recursos próprios para conseguir se manter e fazer a sua arte. E no fim do ano, ou então no festival de teatro, quando há um patrocínio ou um investimento, isso é muito bom, né? Ajuda você como artista, falo por mim, poder se inscrever no edital e saber que você vai ter ali algo garantido, né? Se for contemplado para você trabalhar. Mas também tem um lado negativo, de que cultura é essa que está sendo proporcionada muitas vezes quando uma empresa vem e vai falar de cultura na cidade. Como acontece no Natal, né? Que cultura é essa que está sendo apresentada na cidade de Curitiba? É duendes e elfos com roupa de inverno, e o que isso tem a ver muitas vezes com a cultura brasileira, com a cultura paranaense, né? O que isso está sendo imposto, essa questão da cultura de massa. E ele vai mais ou menos para os fiéis, né? A Marília Xavier, ela fala que a absorção de saberes das classes populares pela ideologia de classe dominante resulta nessa ideologia de empreendedorismo, é um termo que ela usa.
que considera cada indivíduo como um capital humano e incentiva a competição entre todos. E que daí, muitas vezes, pode gerar uma destruição daquela ideia de cultura como um todo, porque o que você submete para vender a sua arte para você conseguir sobreviver naquele meio, dentro desse ecossistema? E é isso, gente. Tentei ser o mais sucinta possível dessa apresentação para economizar de tempo. Mas é isso. Obrigada. Obrigado. Vamos passar para a última apresentação dessa manhã nesse GT. A Thaís, Panorama